Oi, vocês já estão aí? Tudo bem? Desculpe, estava distraída lendo uma matéria desse jornal. Isso mesmo! O que eu tenho aqui é um jornal impresso. E vocês, já viram ou já manusearam um jornal impresso? Se não, você não viu ou não manuseou um jornal impresso, não tem problema. O jornal impresso, ele vem passando por algumas transformações. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que antes ele era vendido somente no formato impresso, como esse que eu tinha em mãos. As folhas eram bem grandes e o leitor ia virando página por página. Esse que eu estava, a folha é um pouco menor. Com o passar do tempo e com o avanço da tecnologia, o jornal impresso foi dando espaço para o jornal online. Mas há localidades em que a circulação do jornal no formato impresso acontece. Seja impresso ou online, o jornal é um meio de comunicação que nos mantém em contato com os acontecimentos do Brasil e também do mundo. Mas de tanto que eu estou falando de jornal, que você já sabe qual é a nossa aula de hoje. Isso mesmo! Conversaremos sobre a matéria de jornal e a sinopse. Em seu material didático, há uma matéria muito interessante que foi publicado num jornal de grande circulação. Vamos ver então a matéria? Olha só, é essa daqui. Como eu falei, esta matéria ela está no material didático de vocês e ela é muito interessante. Ela aborda um assunto que eu gosto muito. Eu vou dividir a matéria para que nós possamos analisar o material e para facilitar a sua visualização. Vamos ver que elementos eu encontro nessa parte da matéria. Aqui na parte superior, está escrito Folha de São Paulo. Isso mesmo, você já sabe o que é a Folha de São Paulo? É o jornal de grande circulação que eu falei, né? Então, é o nome do jornal. Outro elemento que nós vamos encontrar é esse daqui. Sábado, 7 de agosto de 2010. Isso é a data da publicação. Apesar da publicação ser de 2010, né, nós temos um tempinho aí passado dessa publicação, a matéria ela não perde o seu valor, justamente porque ela vai falar sobre algo muito legal envolvendo alguns escritores. Calma aí que você já vai saber o que é o que eu estou falando que é muito legal. Vamos continuar. Então, nós temos agora essa informação: memórias na estante. O que será que indica essa memórias na estante? Isso, é o título. Mas vamos pensar. Memória. Memória é algo que fica guardado aqui, ó. Guardado na nossa cabeça. E o que será que fica na estante? Isso mesmo. Objetos decorativos, mas também ficam livros. Então, essas memórias estão na estante? Como assim? Essas memórias, elas estão guardadas em livros. Então, eu peguei uma memória, pus dentro de um livro e coloquei na estante? Não! Significa que os livros que estão na estante trazem algum tipo de memória. Ou porque nós lemos e ele marcou algum momento da nossa vida, ou porque nós ganhamos de alguém, ou ainda porque conta histórias que nos emocionam muito. Nessa matéria, que é o que eu disse que é muito legal, alguns escritores trazem para nós depoimentos sobre os livros que marcaram a infância deles. Mas antes, vamos ver mais algumas informações que eu tenho aqui. Eu tenho essa parte aqui,
que eu chamo de texto de abertura da matéria. Então, ele vai apresentar para o leitor o conteúdo da matéria. Para quem, como eu, gosta de livros, nós temos aqui as indicações de livros. E eu já vou falar por que tem essas indicações. E esses elementos aqui são os depoimentos dos escritores. Aqui dentro do texto da matéria, eu tenho uma informação sobre um evento. Então, o evento é Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Nesse evento, vários escritores vão até lá para divulgar os seus livros, para dar palestras, conversar a respeito da literatura. Tem desde escritores que estão sendo lançados até os escritores como esses que já estão há bastante tempo no mercado. Por isso que aqui embaixo eu encontro indicações, né? Indicações de livro. Então, a Bienal é um evento que vai ter muito livro. Como eu falei para vocês, eu tenho vários escritores que falaram, né, aqui nessa matéria, a respeito dos seus livros que marcaram a sua infância, né? Então, nós vamos ver quais são esses escritores. A Eva Furnari, um livro na mão aqui, a Ana Maria Machado, o Maurício de Souza. Também temos o Rubem Alves, a Ruth Rocha, o Ziraldo e o Pedro Bandeira. Então, esses escritores, eles comentam sobre os livros que marcaram a infância deles. Eu escolhi 2 para nós vermos juntos o que o autor falou sobre sua memória na estante, ou seja, sobre o livro que marcou a infância desse escritor. Mas, quando você estiver com seu material didático em mãos, leia os depoimentos. Eu tenho certeza que, assim como eu, você vai gostar muito. Então, vamos ver quais são os escritores que eu escolhi. Escritoras é a Ana Maria Machado e a Ruth Rocha. A Ana Maria Machado diz aqui, ó, que um dos livros que mais me marcou foi Renações de Narizinho, do Monteiro Lobato. Vamos ver o que a Ruth Rocha falou. Um livro que marcou minha infância foi Reinações de Narizinho, o primeiro da série do Sítio do Pica-Pau Amarelo que eu li. Muito bem, eu acho que você já ligou as informações. O Monteiro Lobato foi o escritor que escreveu Reinações de Narizinho e ele então criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Olha só o Monteiro Lobato. Esse escritor é um dos primeiros escritores aqui no Brasil a escrever para a criança. E como vocês viram, os personagens que mais marcaram a obra do sítio, a obra do Monteiro Lobato foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Essas duas escritoras trouxeram essa informação a respeito dessa obra que marcou, né, essa obra que marcou a vida delas, As Reinações de Narizinho. Então, eu trouxe uma sinopse para vocês saberem do que trata o livro indicado por elas. Então, nós temos lá, Reinações de Narizinho. Clássico da literatura infantil que vem atravessando gerações, o livro Reinações de Narizinho reúne 6 das 11 histórias que começaram a ser escritas por Monteiro Lobato em 1920 e levaram cerca de uma década, 10 anos, para ficarem prontas. Nesse livro, Narizinho, a neta de Dona Benta, visita o reino das Águas Claras e leva com ela a boneca de pano Emília. Com a chegada de Pedrinho, o primo da menina do nariz arrebitado, que veio passar as férias no sítio do Pica-Pau Amarelo, as reinações de Narizinho ficam ainda melhores. As crianças se divertem fazendo visconde com um sabugo de milho e planejando o casamento de Emília com o leitão Rabicó. Então, olha que informações eu vou encontrar aqui nessa sinopse. O nome do livro, o escritor, o ano e há algumas informações sobre o enredo, ou seja, sobre a história. Então, olha o que vocês precisam saber quando nós falamos sobre sinopse.
Então, a sinopse, ela apresenta pontos principais da história. Então, eu vou contar o geral da história. Eu não vou pôr detalhes. Ela tem a função de despertar no leitor o interesse para a leitura da obra. Então, quando nós lemos uma sinopse, pretende-se que, através dela, nós tenhamos curiosidade para buscar o livro. Não revela o final da história, justamente porque eu quero despertar a atenção do leitor, né? Eu quero chamar o interesse dele. Se eu conto tudo, o leitor não tem curiosidade para ver o livro. E eu também não vou pôr minha opinião, né? Não encontramos a opinião de quem escreve. Se vocês viram ali na sinopse, não tem opinião. Quem escreveu a sinopse não colocou, eu gostei muito da obra, né? Ele não expõe esses detalhes. Esses detalhes, por mais que a gente goste muito, seja apaixonado por um livro, não aparecem na minha sinopse, certo? Tarefa de vocês. Eu não esqueci não, mas tenho certeza que vocês vão gostar muito. Ler livros, ouvir histórias contadas por outras pessoas que leram esses livros é maravilhoso. Então, o que você vai fazer? Você vai pensar em um livro que você leu ou que foi lido para você e que você tenha gostado muito. E daí você vai escrever uma sinopse de 8 a 12 linhas. Lembrem-se que a sinopse não é um texto longo, é um texto curto, em que eu quero despertar a atenção do leitor para aquilo que eu estou escrevendo, ou seja, para a obra que eu li, certo? Então, não deem spoilers no momento que vocês estão escrevendo a sinopse. Outro detalhe, tem que colocar o nome da obra e o autor. Se você não souber o ano em que a obra foi publicada, não tem problema, tá? E não esqueça de um detalhe: não pode colocar a sua opinião. Mesmo que você goste muito, tenha achado um personagem muito legal, tenha dado muita risada ou se emocionado muito com um determinado personagem, você não deve colocar a sua opinião. Combinado? Muito bem. Pessoal, a nossa aula, ela termina aqui. Como sempre, é muito bom estar com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado a aula, que vocês tenham conseguido entender a ideia da sinopse e também que quando vocês estiverem com o material em mãos, façam a leitura dos depoimentos que consta nessa matéria. Vocês vão ver que gostoso saber que esses escritores também tiveram suas infâncias marcadas por, certo? Então eu me despeço por aqui. Muito bom estar com vocês novamente. Um grande abraço e nos vemos em breve. Tchau!